Bom, meu nome é Antônio Zaek, sou natural de Anápolis, fiz veterinária na Universidade Federal e amanhã estou fazendo 54 anos. Então, quando eu vejo a história de Goiás, né, pelo que eu vivi, as mudanças foram muito grandes, né, pelo que a gente chama de agricultura convencional. Eu vi o Cerrado ser destruído. Na minha infância a gente ia de Anápolis a Pirenópolis numa estrada de terra e aquele tudo era de cajueiro, de piqui, e o cerrado mudava de cor, da cor púrpura do capim gordura, a florada rosa, né, e a gente via um ambiente muito bonito. Mas aquilo não era valorizado e em nome de um progresso de trazer riquezas, e trouxe riqueza econômica, a gente viu tudo aquilo ser destruído. Uma grande mudança foi a chegada do braquiária, né, que transformava em pastagem os solos pobres que eram corrigidos. E, bom, dentro desse histórico, né, eu tinha uma sensação de perda, de que estava errado aquilo, né, que estava sendo estragado, a cultura das fazendas, a coisa de tanta vida que ia embora, muito animal silvestre, então tinha esse sentimento. Quando eu me formei, eu saí viajando, né, não quis começar a trabalhar logo, fui para os Estados Unidos, voltei, fui trabalhar na Barra do Garça, depois fui morar em Ibiza, e de Ibiza era guia turístico lá, e de lá viajava em vários lugares do mundo, assim. E eu tenho uma agenda que esse tempo eu achei ela e vi na Tailândia, que eu tinha visto um lugar cheio de orquídeas e arrozais plantados, e que as pessoas moravam de um jeito muito natural. E naquele dia eu escrevi, né, que eu escrevi as minhas memórias numa agenda, e eu escrevi por que será que a gente não desenha e planta um lugar para a gente morar no Brasil. Isso era meio uma profecia já do que ia acontecer com a minha vida, porque a gente não sai muito do caminho da gente, a não ser com muita persistência, né? Então voltei para o Brasil, fui abrir umas fazendas no Quixá com meu pai, de novo, a sensação de estar errado, de arrancar cerrado, era criar pobreza ambiental. Encontrei o Alexandre Carvalho um dia numa fila do supermercado, a gente se conhecia da faculdade, ele é agrônomo, e a gente começou então um trabalho que chamava Visão Consultoria. E a gente trabalhava com pecuária sustentável. É possível a gente plantar floresta com o gado, né? A Santa Branca é uma prova disso. Aliás, é necessário gado para fazer floresta. Os capins africanos que chegaram, eles criam uma faixa de até 5 metros de altura por uma sucessão. Começa o braquiária, passa para o andropógon, depois a gente vai nos colonhões, e Camerun, igual está o Parque Altamiro Moura, e aí os ambientalistas insistem em dizer que o fogo é inerente ao cerrado. O fogo de gramínea do cerrado, que são gramíneas de 40 centímetros, né? Hoje, quando o fogo passa no cerrado, ele mata a árvore adulta e aí destrói tudo. A gente teve um fogo na Ecovila, e se a gente for olhar lá no fundo, as árvores morreram, a parte de cima foi queimada e elas brotaram 14, 15 troncos, né, que você muda o formato da floresta inteira com o fogo. Então esse fogo não é inerente ao cerrado. A única coisa que pode combater isso é o gado, né? Então a gente trabalhava isso, trabalhava semente no sal, a questão das aguadas e tal. Neste contexto, chegou no Brasil, pelo PNFC, Projeto Novas Fronteiras da Cooperação, um projeto da ONU, trouxe a permacultura para o Brasil. O que é permacultura? Permacultura é design, né, ambiental, design sustentável. É um movimento que nasceu na Austrália com Bill Mollison, que eu tive a honra de conhecer. Aliás, eu tive a honra de conhecer meus grandes mestres, assim, né? O Lutzenberg, a Ana Primavera, o Bill Mollison, e de encontrar essas pessoas. O Paulo Lugari, né, da Colômbia. Mas voltando à permacultura, então veio essa construção, né, de design ambiental e começou a permacultura. A Visão foi convidada a participar e eu fui representando a empresa. Fui completamente descrente, porque o símbolo, né, me parecia uma coisa religiosa, e quando eu cheguei lá, que eu vi o que era permacultura, eu encontrei minha tribo, meu caminho. E eu reencontrei o Jeremias, que é o dono da Fazenda Santa Branca, neste curso. Ele fez um dos módulos do curso. A gente trocou endereço, eu voltei para Anápolis, né? Nessa época eu trabalhava, tinha uma loja que trabalhava com automóveis e fazia um projeto de leite orgânico numa fazenda da minha família, né?
aquela questão familiar, dificuldade de trabalhar ali, casamento difícil também, a coisa meio num colapso. Nesse contexto apareceu o Jeremias e me convidou a trabalhar na Santa Branca, meio uma coisa assim, vamos ver o que a gente faz. Eu vim em 99 para cá como veterinário e a gente começou um trabalho aqui de pecuária, que era a mesma coisa que a gente já fazia, e a coisa evoluiu para educação ambiental, trabalho com animal silvestre e um monte de coisa. A gente vivia uma ecovila, né? Nesse tempo ainda estava começando. Depois a gente viveu uma ecovila muito real, onde era a sede, onde é hoje a sede antiga da fazenda, com Moranda Luana, a Márcia, a Mirna, que era professora de yoga, o Aldo e o Alexandre fazendo um trabalho de produção de orgânicos, o Irides, que depois veio plantar as florestas aqui. Neste contexto, a gente criou várias coisas. Uma delas foi uma ideia muito boa, que foi um circuitão assim, de jantares, né? Eu trouxe uma equipe para cá e a gente fazia o seguinte, um cozinhava a cada 15 dias, um cozinhava, alguém apresentava um trabalho, todo mundo trazia uma garrafa de vinho, e nesse contexto se criou uma cultura, né, de sustentabilidade e de muitos projetos, né? Numa dessas vezes eu comecei a trabalhar num projeto de animais silvestres aqui, que era um trabalho com capivaras. A gente capturava as matrizes e colocava, né, num sistema zootécnico aí. Eu tinha dormido aqui para fazer, ainda não morava, esse trabalho, e no outro dia teve uma reunião dos empreendedores do que é hoje a Ecovila, que na verdade nem era uma ecovila, era um condomínio, quadradinho, tabuleiro de xadrez, e o Jeremias me chamou para essa reunião, já com um projeto pronto. E quando eu entrei na reunião, eu comecei a falar do que era permacultura, do que eram as ecovilas no mundo, né? E eu acho que eu fiz minha primeira venda, porque o pessoal comprou a ideia, descartou um projeto que estava pronto, eu achei eles bem corajosos nisso, e aí me convidaram para ser consultor. Eu não me sentia maduro na época ainda para fazer isso. Convidei o André Soares, apresentei o André para o grupo, e aí começou uma coisa que virou meio uma carreira para mim, assim, que é traduzir a linguagem ambiental para o empreendedorismo, né? As coisas não são conflitantes, é só uma forma, a gente tem que ver uma forma de que isso realmente se faça, assim. Ecovila é um exemplo disso, né? E hoje a gente vê isso em muitos lugares, assim. Tem até uma reportagem legal da Época Negócios, né, que fizeram entrevista comigo sobre esse assunto, né? A linguagem comercial da questão sustentável e a sustentabilidade dentro do contexto econômico, né? Esse é um caminho que eu gosto muito de trabalhar nele. E dentro desse contexto, então, o André deu um curso de permacultura para o pessoal da Tropical, Luci, Solimar, Paulinho, Antônio Carlos e o pessoal da Santa Branca, né? E dentro desse curso eles desenharam o primeiro projetão da Ecovila, o projeto mesmo. Nesse inteirinho eu criei uma empresa que chama Biodesign e montei uma equipe, e a gente fez mais acho que 23 pranchas complementares, né, das florestas, sueio, trilhas e tudo que a gente fez aqui na Ecovila. Por que a Ecovila é um projeto sustentável, né? O parâmetro da sustentabilidade é bem simples, né? Essa frase foi repetida até no Globo Rural. Quais são os parâmetros, né? A gente tem que permitir que a Terra complete seus ciclos vitais. Como assim? Primeiro, biodiversidade, como estava e como que vai ficar. Então isso num lote ou na Ecovila inteira é uma forma de você ver quanto de vida tem num lote que hoje tem só braquiária e 3 árvores, e quanto que vai ficar depois que você puser essa casa, né? E no contexto da Ecovila todo. O outro parâmetro é solo, né? Como está o solo e como vai ficar o solo, né? Então não perder solo por erosão laminar, né? E outro ciclo vital assim é a água, né? O que está acontecendo com a água? A água tem que infiltrar o mais próximo possível de onde ela cai. A gente está ficando sem água porque a gente interrompe o ciclo da água, e a Ecovila é um exemplo da gente, né, fazer com que esse ciclo se complete de forma mais fácil, mais tranquila.